Boa noite a todos, boa noite a todas, boa noite a todos. É sempre uma alegria reencontrá-los aqui. Hoje não é quinta-feira, eu geralmente digo isso na quinta-feira. Segunda-feira também é dia de alegria, porque é dia de encontros e dia da gente estar aqui batendo esse papo. Segunda-feira especialíssima, porque eu estou aqui com Renato Cândido de Lima, que é um cineasta, professor universitário, mas é, sobretudo, um pensador da sociedade brasileira e um pensador de qual é o projeto e como tem acontecido historicamente a representação da pessoa negra no audiovisual. Então, é um sujeito que produz ideias, que transforma ideias em filmes, e que pega essas mesmas ideias, combina com a ideia de diversos intelectuais que ele gosta de citar, e eu vou pedir para ele citar ao longo desse bate-papo, e troca essas ideias com seus estudantes, nunca alunos, estudantes também têm luz. Seja bem-vindo, Renato Cândido, a casa é sua. Valeu, Hilário. A gente aí, para quem ainda, a gente se conhece do Sarau do Grajaú, tocado aí, eu tenho muita proximidade com o Daniel Alexandrino, que eu conheço desde a época do Sarau da Demar, e aí através do Alexandrino eu fui conhecendo as outras pessoas do Sarau da Demar, e olha que eu, um cidadão que mora aqui na Zona Norte, eu tô olhando aqui pela janela para a Serra da Cantareira, Que maravilha. Eu sempre morei aqui no Jardim Peri, Vila Malha, mas eu vou lá no Grajaú, acho que dá uns 50 quilômetros, inclusive. Aí eu, enfim, sempre que eu posso, eu estou tentando ir indo, lá na Antônio Comenali, na rua Antônio Comenali, onde tem 166. O Sarau do Grajaú, 166, onde tem o Sarau do Grajaú, E lá eu conheci você, Hilário? E foi engraçado, eu vou contar para eles o que eu contei para você. Eu vi o Renato lá umas 2 ou 3 vezes, a gente sempre se cumprimenta, não dá para conversar muito, porque as pessoas estão recitando poesia, cantando e tal. E aí eu falei, eu preciso levar esse cara no Café Preto. Falei para o professor Edmilson, que deu uma entrevista sensacional para nós aqui falando de música. Eu falei, seria legal vocês dois falando sobre música. Depois eu acabei mudando a ideia, porque eu falei assim, eu quero explorar mais o professor Edmilson e mais o professor Renato. Os dois juntos vai ficar faltando muita coisa. Então eu trago um, depois eu trago o outro. E eu fiquei naquela e precisava falar com o Daniel Alexandrino, pedi o telefone e tal. Vi o Renato mais umas 2 vezes, mas não consegui falar com ele. Quando foi no último sarau que eu tive presente, ele passou por mim e falou, me convida para o Café Preto. Sabe aquela coisa de eu estar de olho nele, ele de olho em mim? E aí ele trocou o telefone. Eu acho que não estou com o livro aqui, porque foi o lançamento do livro. Não estou... tá aqui, ó. Não tá. Do livro Acolhendo Histórias, que é um projeto do Sarau do Grajaú. Eu tive a honra de fazer parte, imaginem, em companhia de pessoas como o Renato Cândido, que também escreve sua poesia lá no Acolhendo Histórias do Sarau do Grajaú, promovido pelo Daniel Alexandrino, pela Sônia Vieira, pelo Renato Vieira também, e pelo Marco Lunar. É o coletivo Sarau do Grajaú, além de outras pessoas que passaram, ajudaram a construir e hoje estão fazendo outras coisas, como é o caso da Edilene Santos, e tantas outras pessoas. Mas... Diga lá. Não, você. Não é que eu acho bonito o nome do Marco Lunar. Marco Lunar, né? Marco Lunar, Eu acho bonito, assim, Lunar, assim, o sobrenome Lunar, assim, caramba, olha só que bonito, mas fica aí. E é um marco produzido pela Lua, né? Pois é. A gente tem o calendário solar e o marco lunar. Mas aí, diga lá. Eu queria saber uma coisa de você, Cândido. Renato Cândido, afinal de contas, quem é você? Olha, Como construiu a figura que olha se nos apresenta? Eu venho de uma família pernambucana, Hilário. Minha família é toda da cidade de Bom Conselho. Fica no agreste pernambucano. Fica na divisa, inclusive, com Alagoas. A cidade ao sul, que faz fronteira, é Palmeira dos Índios. E ao norte é Bom Conselho, que já é Pernambuco.
Aí em volta também tenho familiares, que é Lagoa do Ouro, Lagoa do Emídio, Águas Belas, né? E ali é uma região, se for pensar no Brasil, né? Uma região onde o Brasil é bem antigo. E com o tempo, e a gente, enquanto pessoa preta, indígena, tem esses fragmentos de história que a gente, acho que a nossa geração e as que antecederam, Beatriz Nascimento e tal, acho que a gente busca essas reconexões e reconectar as nossas histórias, né? Então, por exemplo, quando a gente pensa no Quilombo dos Palmares, na região de União dos Palmares, nas Alagoas, na Serra da Barriga, né? E aí a gente vai descobrindo conforme a gente vai, né, buscando a história, entendendo. Um dos mocambos do Quilombo era lá na Serra da Barriga, mas tinham várias outras comunidades nessa região, né, da região de onde vem a minha família e tal, né. Mas eu também, Hilário, eu não sei se a minha família toda ela já era de Bom Conselho, se veio da Paraíba. Eu não sei, inclusive eu fiz até aquele exame maluco lá, que acho que não sei se eles roubam dados, né? Mas aquele exame que faz analisa o DNA. Enfim, vamos ver o que vai sair em setembro, vou ter a resposta. Bom, então a minha família vem de lá, toda a família vem de lá, sim, família do meu pai, família da minha mãe, inclusive meus pais são parentes, né? Meu pai já não é mais vivo. E aí, primeiro os meus avós paternos vieram para Marília e depois vieram para cá, essa região da Vila Amália, Jardim Peri, em 47, era uma região rural, tá? E aí o meu avô, enfim, não sei como que conseguiu aqui, era muito, muito brutão, né? Ele para conversar, ele não falava muito dessas histórias. E aí ele conseguiu esse terreno, de hoje tem a casa onde eu moro, né? E aí, desde então, se fixou aqui nessa região da Zona Norte, que é pitoresco e é gostoso. Eu nasci em 81, né? E aí a minha infância, eu lembro muito disso, assim, esse bairro aqui do Jardim Peri, da Vila Malha, da Cachoeirinha, era um bairro que parecia essas cidades rurais, assim, sabe? É urbano, mas você vê cavalo passando, às vezes tinha rua de terra ainda, na época que o prefeito era o Jânio Quadros, que é aí que eu me lembro um pouco mais das coisas, um pouquinho do final... 36, por aí. O finalzinho do Mário Covas, Jânio Quadros, e de fato eu fui entender um pouco mais do mundo quando era Erundina prefeita, né, entre 89 a 92. Então eu sou esse garoto assim que não sai muito para a rua por conta de todas as narrativas dos anos 80 e 90 de que alguma coisa poderia acontecer na rua, né? Você poderia ser assassinado, enfim, as neuras mesmo, né? Mas eu também fui um sujeito muito assim ligado a curiosidade científica, sabe? Eu, por exemplo, sou eletrônico. E eu tinha certeza absoluta, Hilário, que quando eu era criança eu adorava carro, adorava assim, como que funciona carro, por que era um carburador, o que era um comando de válvula, por que tem que ter junta entre cabeçote e bloco do motor. Então eu adorava saber sobre carros, né? Aí eu tinha certeza que ia ser mecânico, absoluta, assim, não, eu vou ser mecânico, quando crescer eu vou ser mecânico, e é isso, beleza. Só que tudo mudou, né? Não fui, até hoje eu entendo como funciona carros. Acho que eu não teria paciência para ser um mecânico. Depois você me explica como é que funciona, tá? Não, mas eu com 8 anos de idade já sabia que era a taxa de compressão do motor já. Nossa, né? E eu queria fazer o carro elétrico para o que a gente está vivendo hoje, né? Eu queria fazer o carro elétrico que funcionava com hidrogênio, aquelas coisas bem nerd assim que a gente pode entender, né? Então eu venho muito desse lance das exatas, de querer ser cientista, sabe? Então acho que garoto eu era esse lugar assim, sabe? Depois, né? Virei cineasta, aí eu posso detalhar um pouco mais sobre esse processo. Depois eu vou te perguntar como é que você chegou no cinema.
mas só para trazer a galera mais jovem para o nosso tempo, para aquele tempo, nessa época que você falou, havia diversas revistas, né? Então tinha revista de mecânica, tinha revista de carro, eu acho até que a revista Quatro Rodas, que é um pouquinho diferente do que se vê hoje, surgiu mais ou menos nessa época. Hoje é muito... A revista Quatro Rodas faz muito tempo que eu não vejo, mas é mais comparação de um modelo de carro. Sempre foi assim essa revista, sempre foi para uma galera que tinha mais grana. Eu não tinha grana. Tinha umas revistinhas fininhas, que foi motor, né, como funciona, não só de carro, tinha revista você aprender a tocar instrumento, Exato. Você no jornal, você se deliciava com alguns centavos. Exato, que eu não tinha violão quando era criança, mas eu sempre gostei muito de instrumento musical também. E, assim, o meu pai, ele trabalhava numa indústria metalúrgica. E volta e meia, nessas indústrias, tem um escritório. E aí, às vezes, o pessoal ia jogar revista fora, que às vezes recebe alguém, aquela coisa meio que de dentista, sabe? Revista, sim, lá você fica... Aí tinha esses escritórios lá na Sabó Retentores, né, que é onde meu pai trabalhava. E aí, às vezes, ele trazia essas revistas para casa. E muitas vezes era de carro, muitas vezes era de arquitetura, né? Revista de arquitetura. Aí umas casas, aí só aparecia fotos de casa de bacana, assim, sabe? Era insano o negócio. Mas eu via lá, pô, que da hora, né? Será que um dia vou ser isso? Porque a gente pode tudo, né, quando é criança. Aí eu gostava tanto de fazer esses desenhos que eu tentava fazer planta baixa. Eu vou um dia criar minha casa, que vai ter isso, que vai ter aquilo. Aí o que precisa? Aí faz um negócio chamado planta baixa, né? Aí eu fazia... eu tentava brincar disso, né? Eu desenhava carro, tudo retinho, mas eu desenhava. Então, eu era entusiasta disso, sabe? E aí eu lembro que eu fiquei muito feliz quando meu pai me deu umas folhas gigantes, assim, de papel milimetrado, e aí eu podia desenhar tecnicamente. Para mim, eu era o desenhista de tudo, assim, né? Dos carros, das casas. Aí que o meu projeto era muito da hora e tudo. Acho que se for ver, até hoje eu tenho um pouco esse negócio de criar o projeto, que nem quando eu crio um projeto cinematográfico, esse cuidado, assim. Mas eu lembro muito disso, com 9 para 10 anos, eu adorava desenhar esses automóveis, desenhar como um técnico mesmo, sabe? Um engenheiro, como quem está tentando criar uma nova coisa, assim, sabe? Um novo processo de tirar energia elétrica, sei lá de onde, para mover um carro. Então, eu adorava essas coisas. É interessante você falar isso, porque você é um cara que... Eu não gosto muito da palavra à frente do seu tempo, né? Mas é um cara que está pensando num futuro que ainda não está desenhado no horizonte, né? Se for ver, em vários momentos eu me via assim mesmo, né? Não parei para refletir, mas de fato eu, quando era criança, nossa, eu ficava muito angustiado, assim, 91, né? Nossa, o efeito estufa, vai dar tudo ruim, e aí como vai ser quando for adulto? Camada de ozônio, né? Que era uma questão, porque se usava o gás de fluoreto, carbono, flúor e cloro, né? E aí esse gás, ele faz com que o ozônio degrade para oxigênio, enfim, aí será muito da buraco da camada de ozônio, né? Na nossa... Enfim, nos anos 80 e 90, né? Eu era muito preocupado com isso. Só para colocar mais um desenho nesse raciocínio, você é o sujeito que nasceu onde nasceu o movimento negro. Na minha cabeça, isso é coisa minha, gente, não tirei nenhum lugar meu. Então, se tiver errado, o erro é meu. O movimento negro nasce no quilômetro dos Palmares. Eu acho que é o marco do movimento negro. E a sua origem é lá onde a liberdade se desenhou na cabeça daquelas pessoas. A liberdade que talvez nós não tenhamos hoje. Eu acho que essa coisa de projetar a liberdade futura no agora, de alguma forma sobreviveu em você, foi sendo passado pelo DNA, seja pelo DNA biológico ou pelo DNA cultural. E talvez por isso, quando eu perguntei de você, você descreveu um contexto, que é a sua família. Né?
Mas a pergunta é o seguinte, quando você faz um filme, quando você entra no projeto de um filme, é um pouco desse menino, é cada um dos sonhos desse menino que assume, vamos falar assim, não a direção, mas o ideal do filme. É isso, não? Olha, esse menino renasce quando você vai fazer um filme? Essa é uma pergunta que às vezes eu consigo ter uma resposta na ponta da língua e muitas vezes eu não consigo, né? Até porque, Hilário, eu lembro que eu escrevi, eu finalizei agora o primeiro projeto de ficcional, né? Ou seja, histórias ficcionais, que eu escrevi ainda na época do mestrado. Eu fiz o mestrado, enfim, só colocando que eu entrei na faculdade lá na USP, né, em cinema, em audiovisual, né? Cinema era antigo, aí mudou para audiovisual. Em 2002, aí em 2007 eu me formo, 2009 eu entro no mestrado, com a proposta, inclusive, de escrever uma série, né? Aí em 2011 eu termino o mestrado, 2018 eu entro no doutorado, 2022 eu me formo no doutorado, né? Tudo na USP, tudo lá na Escola de Comunicações e Artes da USP, né? E aí no mestrado eu escrevi poderia ser um longa, mas também pode ser uma série, né? De uma obra com 5 histórias de mulheres pretas, né? Eu já estava escrevendo algumas dessas histórias e tal, um pouco ainda desorganizado a ordem e tudo mais, mas eu comecei escrevendo de uma executiva preta, até porque quando me formei, quando eu estava ali finalizando o curso de telecomunicações e eletrônica, que eu estudei na Escola Técnica Federal, eu cheguei a trabalhar muito nesses prédios frufrus, assim, sabe? Berrini, Faria Lima. E aí eu tinha que andar, eu parecia aqueles rapazes mormons, assim, sabe? De gravatinho, uma camisa meio de manga curta e tal, né? Eu não gostava, ganhava mal pra caramba, aquela coisa toda. Mas todo esse contexto corporativo, que eu era só um observador, né? Eu trabalhava ali para mexer em PABX, acho que a nova geração nem sabe o que é PABX, né? Mas PABX é uma central telefônica da empresa, né? E aí esse viver, assim, me trouxe a construção dessa personagem feminina, né? E aí, no mestrado, eu fiz essas histórias femininas, lembrando que 2 delas, né, Dara e Simone, eu me inspirei em histórias de escritoras negras, como Dara. A gente encontra um texto de Elisandra, né, de Elisandra Souza, que é do Grajaú, agora está morando no Cambuci, né, mas ela fez um texto num livro bem gostosinho que a galera do Saraus fez ali em 2007, 2008, chamado Um Segredo no Céu da Boca. Tem até conto infantil do Sérgio Vaz, né, mó da hora. A Landa Rosa tem conto nesse livro. E tem uma escritora e atriz, né, que é a Ana Paula dos Santos Risos, que aí eu trouxe um conto dela, que eu não sei se ela publicou esse conto, mas que esse conto foi inspiração para que eu pudesse fazer o filme Simone. Então essa primeira obra, assim, ficcional, foi essa história de 5 mulheres pretas, aí virou 6 histórias, porque eu já peguei uma outra história, Janaína, enfim. Essa alteridade, Hilário, é muito curiosa, assim. O pessoal me perguntava, por que mulheres, né? Por que fazer história sobre mulheres? Você é um homem preto e tal, né? Eu acredito, Hilário, e aí pensando muito nessas discussões que o pessoal tem feito, até sobre masculinidade, né? O quanto que para o homem preto é impedido de você expressar os sentimentos mesmo, né? Expressar o sensível, porque a raiva também é uma expressão de sentimento e é assim que a colonialidade nos enxerga apenas, né, como preto raivoso e tudo mais, né? Mas o sensível, eu entendi que eu tinha o direito de poder ter esse sensível, enxergar a mulher preta, né, enxergar mulheres pretas no plural, em alteridade, assim, nos dramas dentro de uma sociedade racista. E assim eu fui confeccionando, fui
fui bordando, né, essas narrativas, porque bordar é artesanal, e eu vejo com os filmes bem artesanais. Eu fui bordando essas narrativas numa relação de alteridade mesmo. Acho que muitas vezes eu me coloco ali como se fosse uma daquelas protagonistas, né, que tá lá, né? E as 3 recentes que rodamos, né? Que as histórias, porque são o Menino e Mulher da Pele Preta, hoje são 6 histórias. Começa com Dara, que é infantil e que fala de ancestralidade. Jennifer, que é uma moça, uma adolescente da pele clara, né? Questão, porque muitas vezes, você é branca, você é preta e tal, mas que no fundo foi o colonizador que nos colocou essas questões de colorismo, né? No fundo, é a lógica do colonizador que coloca se você tem privilégio ou não, até porque os povos que vieram dos vários lugares de África são povos diversos, né? A região de Benguela, a região do Congo, é uma região, a região onde é o Senegal é outra região, então são povos diversos e aí é isso, né? Aí Simone é uma jovem que mora em Carapicuíba, que vai esperar o namorado, mas ela gosta de teatro, ela quer ser escritora de teatro, então a gente vai navegando na espera, que ela marca com o namorado na estação para esperar na catraca, coisa muito comum, né? E aí a gente vai meio que fruindo com R, né? Na imaginação da Simone, ela ali está tomando noção de um fanon, tomando noção da negritude dela, e aí esses atravessamentos, né? Vai passando no pensamento dela. Aí as 3 histórias que a gente rodou ano passado, Larissa, que é executiva preta, que foi o primeiro roteiro que eu escrevi, né? Janaína e Deolinda. Aí eu já rodei junto com uma outra cineasta negra, que é a Bárbara Magalhães, com quem eu tenho feito os trabalhos, né? Com o desenho animado que ela está querendo viabilizar, por exemplo, né? E aí eu vejo essa alteridade, né? É evidente que eu tenho outras obras escritas e outras obras feitas também, porque tem um longa, Hilário, que eu acabei conseguindo realizar com muita dificuldade, mas rolou, através do financiamento do VAI, inclusive, né? Que foi um documentário sobre o poeta Daniel Marques. Não sei se você chegou a conhecê-lo, mas ele era do de Desenhos Umbigos. Sim. E aí, Hilário, o Daniel é dessa geração. O Daniel era de 89, né? Então estaria agora com uns 34, por aí. Sim. Daniel é dessa geração ali do final dos anos da primeira década e a segunda década, né, 2012, 2013, que vai estar muito próximo dos saraus e muito próximo de pessoas de movimentos culturais em periferia, né, seja de dança, como o Pedro Peu, por exemplo, capoeirista e do Bataquerê, saraus, assim, cineclubes como o pessoal do Cine Campim, Guaianazes, né? Então, essa efervescência que a Cooperifa é muito importante, né, nesse cenário, inclusive, que surgiram várias pessoas, assim, muito da hora que eu conheci, inclusive, né? A Landa Rosa, sim, as capulanas, a Adriana Paixão, a Priscila Obaci, a Flávia Rosa, a Débora Massal, enfim, um monte de gente, ela do Daniel, né? E o Daniel, o que a gente fez com o Daniel, né? É uma pessoa muito efusiva, ele chegava, ele brilhava assim nos lugares, né? Nos saraus, nos lugares, né? Só que Daniel se suicidou, né? Em 2017. E aí o filme também, além de celebrar a vida dele, né? O filme vai tentar falar com muito carinho, com muito cuidado, sem ser sensacionalista, sobre como que o racismo adoece a gente, né? E como que se dá a questão da saúde mental para o jovem preto de periferia, né? A gente está ali marcando mais o homem preto, né? Mas com vários atravessamentos assim da sexualidade do Dani, né? Que ele se colocava como uma pessoa bissexual,
e como que o filme, de certa forma, pode trazer um gostinho de eternizar o Dani, né? Ainda que ele não esteja aqui. O filme não é inteligência artificial, que agora a inteligência artificial está sendo usada, né, até para reviver o povo, né, que nem o comercial da Elis Regina, né? Mas é uma forma da gente poder celebrar dignamente a existência do Dani e celebrar a memória, né? Porque é uma coisa muito cara para nós enquanto povo preto, povo indígena também, né? Sim. Que a gente tenha o direito à memória, assim. Acho que o filme também é esse filme do Dani, né? Digo o que quiser, você feliz a beça, eu tô falando pra caramba, mas é um filme de celebrar a memória dele. E aí, para finalizar, além dessas obras... Onde que a gente acessa esse filme? Pois é, esse filme está em circuito comercial, tá? Vai passar na Paraíba. Eu sei que eu estou negociando de exibir no Céu, acho que no Céu Taipas, né? Ou ali perto da Vila Aurora, ali, aquela região ali do Jaraguá, tá? Sim, que é antes da parada do Jaraguá, que é antes da parada do Jaraguá e depois da Vila Clarice, ali de Pirituba, né? Sim. Então, quem está ajeitando isso é o Ítalo Mendes, né? Que trabalha lá, que foi até meu aluno, né? Na faculdade. Que legal. E aí, acho que em São Paulo a gente vai exibir lá e aí começar a rodar sarau mesmo, né? Para a gente poder exibir e poder estar junto para trocar uma ideia, né? E aí, além desses projetos, Hilário, a gente tem outros que eu escrevi, inclusive com a Renata Martins, como Rua 9, né? E com outras pessoas também, como o Rogério Pichotti, o Marcelo de Salete, o Sacolinha, lá de Suzano, a Joyce Prado, né? O Rogério de Moura, que é cineasta, preto, né? Todo mundo preto. E aí eu tenho também outros projetos, como Cartas Expedicionárias, o próprio desenho animado, né? Que eu escrevi vários episódios com a Bárbara, né? O desenho animado em 3D. Então a gente tem projetos também e a gente está tentando viabilizar, ainda que a gente esteja nesse cenário bem ruim, bem complicado. Vamos ver se a Lei Paulo Gustavo agora, de audiovisual, vai ajudar, ou a própria Lei Aldir Blanc. Falei muito aqui, gente. Espero que quem estiver assistindo possa acompanhar meu raciocínio, que esteja gostoso, né? A conversa está uma delícia. Eu acho que é sempre bom quando a pessoa fala demais e tem o que falar, né? E você tem muito mais ainda para falar. Eu acho que a gente vai ter que fazer uns 8 encontros. Mas eu já falei para você que eu sou um cara de ideia, já estou com uma ideia aqui que, na hora de terminar a gravação, eu vou te dar umas 2 ou 3 cantadas para a gente fazer umas coisas juntos. Mas vamos lá. Eu queria te perguntar o seguinte: na minha cabeça, aí eu acho que não é só na minha cabeça, quem estuda o racismo, quem procura entender o racismo, vai talvez perceber que a alma principal do racismo é determinar qual é o lugar da pessoa negra. Te pergunto eu, qual é o lugar da pessoa negra no audiovisual brasileiro? Bom, quando eu entrei no audiovisual lá na faculdade, que eu estudei na ECA USP, né, em 2002, eu tentei por 3 anos seguidos, Hilário. Eu lembro que eu entrei, posso até contar depois como que eu entrei na Escola Técnica Federal, que aí já foi um passo doido, né, já foi um passo fora das estatísticas, porque ali, já na Escola Técnica Federal, nos anos 90, já não tinha mais tantos jovens negros lá, né? Aí, em 99, eu prestei FUVEST, não passei, mas eu pensei, mano, nem vai dar, porque nem estudei, eu tava trabalhando, eu tinha trabalhado na Embratel, aí eu fui trabalhar aqui em Santana, né? E não tinha tempo, eu trabalhava de manhã, estudava à noite. Eu fui com a raça, vamos ver o que vai dar. 2000, aí em 2000 eu trabalhava na NET, TV a cabo, né? Subi em poste, e eu tenho medo de altura, era esse o meu trabalho. Eu subi em poste, eu cuidava de fibra ótica, depois cuidava de rede externa, né? E, enfim, tem toda uma questão eletrônica lá, de sabedoria eletrônica mesmo, né? Para manipular essas redes, não dar choque. Até dá choque, mas não é um choque, enfim, né? Um choquinho. É um choquinho de 60 volts ou 90, dependendo da rede. E aí eu era a mesma coisa, eu trabalhava de dia, muitas vezes eu trabalhava de madrugada também e fazia cursinho.
Aí, quando em 2000, ainda que cansado pra caramba e tudo mais, eu cheguei até a segunda fase, né? Aí não passei por causa de uma bendita prova específica lá, maldita lá, ainda mais que não tem mais essa prova. Aí em 2002, aí eu trabalhei até maio, né? Em maio, 25 de maio eu fui demitido, né? A internet estava em crise, aquela dívida em dólar, né? Acho que não sei se você lembra disso, que o dólar foi... É isso do governo Fernando Henrique Cardoso. O governo da FHC. Porque, só para explicar isso, para não ficar parecendo que eu estou sendo leviano, é porque durante o governo Fernando Henrique Cardoso, já no Itamar, dolarizaram o dólar, criaram uma paridade entre dólar e real. E não tinha inflação no governo Itamar Franco. Então as empresas fizeram dívida em dólar. Aí lá no governo Fernando Henrique, de repente o dólar explode para R$4. Você vai dormir devendo 1 milhão e acorda devendo 4. E evidentemente que essa dívida vai se estendendo ao longo dos anos. Era essa treta do rolê. Bom, mas enfim, em 2001 aí foi e tal, aí fui demitido, aí eu peguei FGTS, seguro de desemprego, paguei o cursinho, quitei o cursinho lá, que eu fiz etapa, né? Aproveitar, né? Os boys estudam lá, né? Aí eu consegui entrar no bendito curso de audiovisual, né? E aí tudo isso para dizer que, quando eu entrei no audiovisual, eu pensei, pô, que da hora, vou ser cineasta, da hora, fazer filme, aquela coisa toda. Aí a gente vai percebendo, quando vai vivenciando o set de gravação, tá? O quanto que o lugar do pensar, né, do filme está muito circunscrito a um lugar branco. Porque eu fui percebendo, inclusive, que no set de cinema, a galera preta estava carregando cabo, estava sendo contra-regra, colocando... Contra-regra é a pessoa que vai colocar os objetos, muitas vezes, no cenário ou numa locação, por exemplo, né? Carregar peso, né? Historicamente, a gente tem esse lugar, né? Eu tenho um cara mais velho do audiovisual, que ele é poeta também, que é o Zé Sarmento, que eu recomendo, inclusive, possa, né, trazer para cá, para o café. E o Zé, eu conheço ele lá do Sarau da Cooperifa e tal, ele trabalhou muito em sets de publicidade, de cinema, e aí ele conta, assim, dessas pessoas, né, da geração dele, que o Zé Sarmento deve estar com 60 e poucos anos, mas de como que esse lugar no set de filmagem é um lugar historicamente preto, lugar meio que da cozinha, né, do set de filmagem, carregar refletor, ligar refletor, subir em escadas gigantescas, ficar a perigo, né, um trabalho perigoso. E aí eu peguei justamente uma fase... Deixa só ilustrar um pouco uma experiência que eu tive. Diga. 93, nós temos o cursinho popular na USP voltado para a população de baixa renda, prioritariamente negro mestiça. E lançamos o movimento pelas reparações, que exigia cotas e reparações financeiras. Em função disso, demos entrevista a uma série de programas. Aparece lá a equipe da Globo com um cara negro, grandão, assim, parecia um gigante, segurando um refletor. E a gente conversando e tal. Teve isso feito pela Helena de Gramont, gente finíssima, muito bacana. Então, teve muita conversa e tal. E o cara diz o seguinte, olha, eu terminei, acho que ano retrasado, meu curso de jornalismo, estou esperando surgir uma vaga no jornalismo para mim. Logo vai surgir, eu vou fazer e tal. Enquanto isso, eu não vou citar o nome da pessoa, para não ser deselegante, tinha uma jornalista, apresentadora, acho que na época do Jornal Nacional, que estava fazendo o 2º ano de FIAN. Ela estava no 2º ano de FIAN. Era aluna do Ricardo Alexino. E o cara com curso completo, esperando surgir uma vaga. Então eu acho que busca um pouco isso que você está falando, né? Que é como se desenham as coisas, né? Ou seja, ali eu lembro que eu estava em 2012, já tinha terminado o mestrado, 2012. Eu estava sem um puto de dinheiro, desculpa a palavra, mas aí eu peguei um trabalho numa publicidade muito, muito ruim, era para o comercial da Boticário. Aí eu lembro que o cara que era assistente de direção era da FAAP.
né? E aí eu lembro que as pessoas me tratavam lá como se fosse um mero cameraman, né? Ou seja, eu não sabia que eu tinha estudado num lugar pleiba, né? E tal, um lugar como a ECA é. Mas aí, na medida que eu fui submetendo os meus projetos e tentando viabilizar, que nem eu fiz o Jennifer em 2010, por exemplo, né? Então, a gente foi subvertendo esse lugar, sabe, Hilário? E aí foi muito curioso filmar Jennifer, porque Jennifer, ele faz muito parte de um contexto de filmagem periférica, né? Naquela época ali, em 2005, 6, 7, 8, 9, 10, né? Enfim, eu lembro de várias pessoas fazendo vídeos populares periféricos. Daniel Hilário, da cidade de Tiradentes, Nego JC, o Montanha, lá da cidade de Tiradentes também, o Tio Pac, o Daniel Fagundes, com o Núcleo de Comunicação Alternativa, Peu Pereira, que fez o Panorama-Arte na Periferia, Pichote, Rogério Pichote, que fez o 2 meses, 23 minutos, né, que retrata a ocupação lá no Valo Velho. Então eu lembro dessa galera assim, né, e outras pessoas aqui do Arroz, Feijão, Cinema e Vídeo, enfim, né, e estava ali contando, mas como se fosse uma nova perspectiva daquilo que foi o vídeo popular dos anos 80. E aí quando vem o Jennifer, né, a discussão, a garota da pele clara e tudo mais, a gente conseguiu filmar um acesso a refletores e até uma câmera boa, que era na época, né, uma Sony X3, né, e com som, com equipe, com recursos, né, que rodou o Jennifer. E aí quando vem o Jennifer, que é uma criação preta, um pensamento preto, falar das nossas angústias, né, e falar das nossas angústias nessa sociedade, foi assim uma coisa muito louca, porque não entrava nos festivais porque o filme tinha 29 minutos e tal, mas quando entrava, o pessoal sempre pensava que era alguém branco que foi fazer um retrato digno sobre a periferia e nunca... Por que fazia esse pensamento? Porque o filme era bem realizado tecnicamente, né? Ou seja, um preto não podia fazer um filme bem realizado tecnicamente. Não podia ser coisa de preto. Várias vezes eu tive essa coisa, mas você é o produtor do filme. O produtor é a pessoa que arranja o dinheiro, né? Sim. Não, mano, eu fui lá, claro, fui arranjar o dinheiro, é verdade, fui arranjar o dinheiro. Sou produtor também. Mas o roteiro é meu, a direção é minha e tal, né? Então, caía nesse lugar, como era difícil conceber um lugar daquilo que o pessoal achava que era qualidade, sendo que a criação é uma criação preta, entendeu? Acho que hoje em dia já melhorou isso. A gente tem o filme do Gabriel Martins, né? O Marti 1, enfim, quase... Sim, lindo filme. E é mó bonito, na porta do Oscar chegou, né? Só um comentário. Eu me senti um pouco machucado com aquele filme, porque eu achei que o senhor lá, que é o pai de família, ele sofre demais, né? É verdade. Eu falei assim até para minha esposa, mas o diretor sentou a pua no cara, não teve dó. Mas é porque a vida é assim, né? E aí que tá, assim. Aí que tá o bonito também, porque os filmes de Hollywood, eu dou aula disso, dou aula de roteiro, a gente está acostumado, eu digo sempre para a galera que eu dou aula, que a gente está colonizado pelo olhar, mas também a gente está colonizado pela narrativa, do formato da narrativa mesmo, né? Se for pensar, por exemplo, que até o livro aqui, deixa eu ver se eu tenho, é o Poder do Mito. Tô com ele aqui. É um livro do Joseph Campbell. Eu lembro que tinha eu lembro que tinha uma entrevista boa na TV Cultura do Joseph Campbell. Aí assim, o cara é branco e tal. Não, calma lá. Mas ele tem algumas ideias bem interessantes, deixa eu só organizar aqui. Ele tinha umas ideias interessantes de entender as histórias mitológicas de vários povos do mundo, né? Sim. Aí o pessoal lembra muito do capítulo 5, que ele vai falar da saga do herói, né? De como são os processos. E aí se chegou, tem um cara da Disney, né?
o Vogler, Christopher Vogler, que ele metodizou essa saga do herói, e ele colocou em 12 passos, né? Nesse momento vai acontecer isso, acontece isso, como se fosse um relógio mesmo de 12 horas, né? Sim. E aí a gente vai percebendo que os filmes, que a gente chama de blockbuster, né? Os filmes vindos de Hollywood mesmo, né? Muitos deles, eles têm essa receita prontinha, assim, sabe? De, olha, vai acontecer isso, nesse momento vai ter uma virada, você vai ser surpreendido, assim, até que você chega no final, e um final que muitas vezes lhe satisfaz, assim, né? Você tem um regozijo, né? Não sei se eu falei a palavra certa, mas você tem um gosto ali, legal, o filme é da hora, tem uma mensagem. Agora o novo filme é Barbie, né? Que o pessoal tá gostando bastante, né? Mas a gente não pode se render a entender que para fazer filme é só esse tipo de narrativa, só esse tipo de acontecimento. Então, quando a gente tem um Marte 1, que as coisas da vida, essas contingências da vida, né, que não tem muitas vezes lógica, né, e aparece no filme, aí que dá essa humanização, ainda que o personagem seja difícil ali, né, porque é um personagem que tem a questão dos alcoólicos anônimos, eu dando spoiler aqui, né, no filme, mas é um filme que é muito digno. Mas ele sofre com muitas coisas. A questão do futebol, puta merda, ele tinha certeza que o filho ia ser um craque, né, bicho? Que o filho ia ser um camisa 10. Vai lá. Tranquilo. Só um momento que eu vou falar com a minha mãe aqui. Tranquilo. Não, era só uma dúvida da minha mãe aqui. Então, não, olha, a gente não precisa nem cortar isso depois, pode deixar. Não, né? Tranquilo. É a vida real acontecendo. É a vida real acontecendo. Live é isso. Então, quando a gente tem o Marte 1, e aí as questões que afligem, ele é cruzeirense e tudo mais, enfim, tem a filha dele que vai trazer a amiga, que depois a gente vai entender que é namorada e tal. Eu acho que tem todo um frescor ali de humanização. Eu acho que a grande saga de cineastas pretas e pretos da atualidade, né? Gabriel, Viviane Ferreira, Glenda Nicásio, são esses passos e esses olhares da gente se rehumanizar e criar até memória, inclusive, né? Criar possibilidades. Mas acho que o grande esforço é da gente poder se olhar de uma maneira humanizada e contar as nossas histórias com franqueza, com dignidade e com alegria também, sabe? E principalmente com a palavra que Bell Hooks sempre está trazendo para a gente, que é afeto, né? Então a gente poder se afetar com esses filmes e a gente poder engrandecer, aprender com esses afetos fílmicos, né? Os afetos audiovisuais. Eu estou vendo um pouco essa geração nesse lugar, assim, sabe? Você deu uma aula de cinema em pouquíssimas palavras, falando agora do Marte 1. Assista, é um filme sensacional. Quem quiser fazer cinema, o moleque, a garota que estava falando, puta merda, acho que eu podia fazer cinema, hein? Que conselho você daria? O que ler? Olha, é bem curioso, né? Porque eu sou cineasta, mas eu não imaginava que ia ser cineasta, né? E a minha relação com filmes na infância nunca foi assim algo tão determinante assim, né? Sei lá, às vezes a gente via quando aparecia, né? Um filme do Jack Chan dando porrada nos outros, aquela coisa. Sim. É bonito, né? Ele faz aquela coreografia, né? É um filme de comédia, né? Pensando assim, filme bem Hollywood mesmo. De novo pegou nessa época, não? 87, não, Tira da Pesada, mas os filmes nunca cheguei nesses filmes e assim, eu quero ser um cineasta, né? Agora, por outro lado, os meus pais, principalmente meu pai, assim, minha mãe gostava muito de assistir filmes do Zé do Caixão, né? Mas eu tinha medo, né? E quando passava nos horários que eram, sei lá, que ele já estava dormindo. Mas o meu pai, eu lembro que ele gostava muito do Mazzaropi, né? E aí, eu lembro que a TV Cultura sempre passava filme do Mazzaropi no Cine Brasil, né? Então eu quase que decorei
um monte de filme do Mazzaropi, Corintiano, o Noivo da Girafa, o Zé do Periquito, Candinho, Sai da Frente, que é o primeiro, né? Enfim, então, né? E aí eu tinha, além, né, a Cine Brasil, eu tenho uma trajetória muito ligada ali à TV Cultura mesmo, né? Mas um dia eu virei até presidente lá da TV Cultura, porque é uma relação muito afetuosa, sabendo também que tem um monte de briga lá dentro, né? Muita questão. Sim, sempre teve. E aí no Cine Brasil, aí a gente acabava vendo outros filmes também, né? Como Eles Não Usam Black Tie, que é muito bonito, meus pais eram operários. Sensacional. Né? É muito bonito aquela parte lá do Gianfrancesco Guarnieri, ali no final, ali quando o Milton Gonçalves, né, o personagem do Braulio, olha, um dia, filho, você vai estudar o Braulio na história do Brasil, vai estudar o negro na história do Brasil. Então é emocionante tudo aquilo, né? Aquele contexto breve. Quando ele fala pro filho, depois de todo o rolo que deu, ele fala, a culpa é minha, porque eu deixei você, acho que compadre, muitos anos. Sua criação não foi como deveria ser. Aí o cara vai responder e fala, deixa eu pensar assim. Deixa eu pensar assim que é melhor. Me deixa acreditar nisso, senão eu vou sofrer muito mais. É isso aí. A fala do Guarnieri. Muito profundo, né? Então essas histórias, elas começaram a fazer sentido para mim, mas eu também, assim, beleza, legal. Hora da Estrela, né, que é da Suzana Amaral, que é uma adaptação da Clarice Lispector, né? Então eu fui meio que me criando com esses filmes brasileiros, né? Meio que circulando assim no imaginário um pouco, né? E aí, na medida que eu fui avançando para a adolescência, né? E aí fui entendendo as questões do mundo também, as angústias do mundo, eu fui observando que muitas vezes não eram os filmes hollywoodianos que cuidavam dessas angústias que eu estava percebendo na minha relação com o mundo e naquilo que eu via do mundo, né, das pessoas sofrendo com o mundo, né? Alguns filmes eu achei muito interessante, como o Show de Truman, né? Enfim, alguns filmes americanos que eu julguei ali que eram bem interessantes, mas aí também eu sou de uma geração que aí a gente tem o filme do Walter Salles, né? Que é o Central do Brasil. Sim, é bem quadradinho o filme, mas ele é muito bem realizado, né? Né? E aí, você sabe, você tem uma trilha sonora que é do Antônio Madureira, que era do pessoal ali do Armorial, do Quinteto Armorial. Tem o Jacques Morelenbaum. Então, enfim, o Antônio Pinto, né, que toca o piano e tal. Então, tudo aquilo... Aquele filme é muito bem feito, então, do tipo, nossa, que bacana. Mas eu já vinha, né, dessa saga com filmes brasileiros e valorizar filme brasileiro. E aí eu fui entendendo que, aí eu fui tendo acesso a outras filmografias, e a TV Cultura sempre passava mostra de cinema internacional, passava filme africano, passava filme turco, filme... E aí, esses filmes assim... Essa série de cinema africano foi monumental. Foi monumental. E também os filmes árabes. Foi. Eu lembro dos filmes africanos em 92, tá? Mostra de cinema africano na TV Cultura, que aí eu assisti, eu lembro do Gito o Ingrato, o filme. E eu lembro de um filme assim muito dolorido também, que era um cara que a filha morria e aí ele tinha que fazer uma viagem de volta assim para levar para enterrar a filha, né? E aí pegava ônibus e tudo mais, as pessoas não queriam ele. Eu não lembro o nome desse filme, enfim. Mas esses filmes de tão poéticos... Só para citar o filme, eu assisti um filme que era um sujeito com jipe, ele esperava numa comunidade, chegar uma pessoa que devia ser assim do Tribunal Eleitoral, alguma coisa, e essa pessoa, ele deveria conduzir essa pessoa em diversos vilarejos para colher o voto das pessoas. Aí chega uma mulher branca e falou, quem é você? Não vou te levar. Imagina se eu vou colocar uma mulher no meu jeito. E aí, então, eles vão... o filme é isso. O filme é ele passando e brigando, e os dois brigando o tempo todo
para colher os votos. Mas, na verdade, o que está em questão é como essa relação vai se amarrando. Como que ela vai se desenrolando. Então, é uma proposta de filme completamente diferente, é outra coisa. E esses filmes, Hilário, as poesias desses filmes é que foram me tocando. E aí, quando estava já fazendo telecomunicações eletrônicas, eu fui pensando, poxa, eu acho que eu preciso fazer isso, eu preciso estudar cinema, eu preciso ser esse poeta, porque algo vai mal no mundo, né? Tem coisas que a gente precisa colocar, e acho que só através daquilo que a gente sente assistindo a um filme, construindo toda a verdade que um filme coloca em sua história, que aí eu acreditei ali, acredito, né, que ali fazia muito sentido. Nessa época também tive acesso a uma filmografia, e da TV Cultura mesmo, né, uma filmografia do cinema europeu, né, que aí é mais, né, presente, Fellini, né, Almodóvar, esse povo todo aí, né. Então, o pessoal do neorrealismo italiano, que até hoje eu sempre dou aulas falando sobre o neorrealismo italiano. Então, eu fui tendo esse acesso, assim, aquilo foi fazendo muito sentido para mim e hoje me tornei cineasta. Eu sei que eu fui lá longe, né? Mas aqui eu acho que respondi a sua pergunta. Gente, essa foi a primeira parte da entrevista com o professor Renato Cândido. Uma entrevista deliciosa, mas tem a segunda parte. A segunda parte é muito bacana, tem boas surpresas e vocês vão gostar. Grande abraço.